Oi meninas, isso não é uma live, é só um bate-papo. Cabeça de artesã funciona 24 horas por dia, até quando tá dormindo. Eu tava aqui finalizando essa peça da semana do esquenta da Bia Abdala, que aliás as inscrições para o curso dela, Quilting Fácil 4.0, começam hoje, não percam. E tava aqui pensando, né? Vou finalizar essa peça e vou fazer o quê? Como eu tenho algumas coisas ainda pendentes de finalização, eu organizei a minha semana para me propor a finalizar essas coisas. Aí tava aqui pensando, chamei meu marido, falei, faz uma gravação aí que eu quero ver o que o meu pensamento vai devagar. Quem não me conhece, sou Karine do Cacá Atelier e sejam todas bem-vindas a esse momento reflexão. O que acontece com a gente quando se propõe a aprender alguma coisa? No primeiro momento, o primeiro impacto é achar que a gente não tem capacidade, não sei, isso não é para mim. Fica sempre aquela sensação de que o outro sabe e eu não. Só que a gente não sabe o potencial da gente. Quando eu comecei a fazer patchwork, eu não sabia o que era polegada, eu não sabia nada. Eu sabia, claro, pregar botão, fazer ponto cruz, costurar bainha, eu não sabia nada. Eu procurei uma aula presencial aqui em Florianópolis, a quem eu sou muito grata, a Eliane Castelã, que me proporcionou as primeiras noções do patchwork. E eu fui me desenvolvendo e fui me surpreendendo. Por quê? Porque eu não sabia que eu sabia fazer. Eu não sabia que eu poderia fazer. Então, o que eu, nessa minha reflexão aqui na máquina, finalizando, porque essa peça aqui eu tô finalizando o viés, e aí ela tá pronta. Mas eu tenho outras coisas começadas, que eu também vou finalizar, né? Então, nesse momento aqui de ficar organizando mentalmente os meus novos projetos, e na verdade meus novos projetos não são só aqueles que estão por terminar, minha cabeça já tá cheia de novas ideias, sabe? De fazer uma nécessaire diferente com linho, mesclar o linho com o ponto cruz. Então, a cabeça da gente vai divagando. Só que se eu não me ofertar a oportunidade de aprender, de me desafiar, eu nunca vou saber que eu sei. Eu tenho amigas que dizem assim, nossa, Cacá, eu não sei pregar um botão. E eu vou dizer para minha amiga e vou dizer para vocês que você só não sabe pregar o botão porque você nunca tentou. O YouTube tá cheio de aulas para quem não sabe pregar um botão. Por exemplo, a minha máquina de costura estava com o ponto horrível. Eu nunca tinha feito uma regulagem numa máquina industrial. Eu digitei lá como regular a tensão da máquina industrial. E não é que o ponto da minha máquina ficou perfeito, porque eu assisti a aula 1, 2, 3, 4, 5 vezes e vim na máquina e me desafiei a regular a tensão da minha máquina. E deu certo. Em uma outra ocasião, meu marido comprou uma calça jeans. E a calça jeans veio com a perna mais comprida do que a perna dele. E eu tinha que fazer uma barra. Eu moro a 15 quilômetros do centro da cidade, onde eu sei que tem uma costureira que faz barra em calça jeans igual a barra da original. Só que no YouTube também tem aula de como fazer essa barra. E eu assisti a aula 10 vezes. E deu certo. Eu fiz a barra da calça. Quando eu comprei a minha calça jeans, que eu precisei fazer o mesmo processo, foi bem mais fácil.
porque daí eu precisei assistir a aula só 2 vezes para relembrar. Então a mensagem que eu quero deixar para vocês é que quando vocês estiverem num momento reflexivo, pensando o que vai fazer, ou estou muito triste, estou sem ânimo, se desafie, invente qualquer coisa. Essa semana agora está iniciando, né? Hoje, segunda-feira. Se proporcionem a nessa semana fazer alguma coisa que vocês nunca fizeram antes. Seja pregar um botão, fazer uma barra de calça, fazer um tricô, fazer uma comida diferente, plantar uma árvore. Qualquer coisa que vocês nunca fizeram antes, se desafiem nessa semana e mostrem para vocês o quanto vocês são maravilhosas e o quanto isso vocês vão se sentirem poderosas de descobrir que vocês são capazes de fazer alguma coisa. Isso se chama transformação, porque enquanto a gente não se desafiar, não aceitar os nossos desafios, a gente não se transforma. Minha mãe ficava muito braba quando eu dizia para ela: mãe, nós não temos problemas, nós temos situações a serem resolvidas. E ela ficava muito indignada comigo. Não, isso é um problema. Não, mãe, isso não é um problema, é uma situação nova, diferente, que a gente precisa solucionar. Então vamos sentar e vamos pensar de que maneira a gente vai resolver. Porque é muito mais fácil eu dizer que eu estou com um problema enorme e me sentar num canto, me acomodar, chorar, ficar depressiva. Quanto na realidade, as situações que a vida nos coloca são desafiadoras para que a gente cresça como pessoa, como ser humano, para que a gente descubra que a gente pode. E só depende de uma coisa, da nossa vontade. Eu espero que esse bate-papo assim tenha sido bem louco, bem espontâneo, bem no meio de uma costura, mas que possa agregar no dia a dia de vocês uma pequena sementinha. Porque, como diz a Bia, se eu posso, você também pode. E isso não se resume só na costura. Você não sabe andar de bicicleta? Tenta. Não sabe plantar uma árvore? Tenta. Não sabe como cuidar de um bichinho de estimação? Tente. Não sabe lavar uma roupa branca para ficar melhor? Tenta. Não sabe como limpar uma geladeira? Tente. Não sabe pregar um botão? Tente, se desafie. E você vai descobrir o quanto isso é transformador, o quanto isso é maravilhoso e o quanto isso vai te deixar mais confiante em si mesma. Quero agradecer vocês que ficaram aqui nesse bate-papo. Minha gratidão e transformem-se. Porque se a gente não se transformar, a gente não consegue transformar nada. Só tem um lugar que você pode mudar, é em você. Aceite esse desafio hoje e seja muito mais feliz do que você foi ontem. Namastê.